E aí, meus amigos, tudo certo? Vamos para o bloco 2, em que falamos da administração indireta. Primeiro, a gente vai para uma espécie de uns conceitos gerais da administração indireta. Depois, nós partimos para o estudo específico das autarquias, que é o principal tipo de entidade que a gente precisa conhecer. As demais entidades ficam para a próxima aula, ok? Vamos lá. A administração indireta é constituída de serviços atribuídos a pessoas jurídicas diversas da União, Estados, Distrito Federal e municípios de direito público ou de direito privado. E aí você veja, dentro da administração direta, tudo é direito público. Todo órgão é direito público. Não existe órgão de direito privado, ok? Já na administração indireta, aqui sim, nós temos entidades de direito público e entidades de direito privado, vinculados a um órgão da administração direta. Eu deixei destacadinho aqui em verde, porque nós temos aqui um assunto específico para tratar, que é o assunto da vinculação ministerial ou supervisão ministerial, como alguns preferem, tá? Esse assunto é como funciona esse controle que o Ministério, isso na esfera federal, exerce sobre as autarquias federais e que as secretarias estaduais exercem sobre as autarquias estaduais, tá? Por quê? Porque não é hierarquia, é diferente. Quando falamos de órgão público, estamos falando ali de princípio da hierarquia, tá? Tudo se baseia em uma pirâmide mesmo, é hierárquico. Já entre as entidades não há hierarquia, mas por vezes há controle, a depender da previsão legal, tá? Por isso que aqui elas são vinculadas a um órgão da administração direta, mas administrativa e financeiramente autônomas. Essa autonomia administrativa e financeira você tem que ver com uma certa cautela, tá? Quando falamos autonomia administrativa e financeira, quer dizer que, por exemplo, o INSS, ele tem orçamento próprio lá na Lei Orçamentária Federal. Tudo bem, mas o INSS, ele pode, por conta própria, realizar um concurso público sem pedir autorização para ninguém? Não pode, ele precisa de autorização do Ministério da Economia, tá? Então veja que essa autonomia financeira e administrativa, ela, você pode colocar umas aspas nela aí, tá? Ela é bem limitada. Possuem personalidade jurídica, ótimo, e patrimônio próprios, isso é interessante, tá? As entidades da administração pública indireta têm patrimônio próprio, tem carro que é da própria empresa pública, não é da União, sabe? Tem imóvel que é da própria autarquia, não é do estado ao qual essa autarquia é vinculada, ok? O patrimônio é próprio desses entes. Vamos lá. Artigo 37, inciso 19 da Constituição. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Eu coloquei em cores diferentes porque esse dispositivo constitucional, ele cria dois comandos muito diferentes aqui, tá? O primeiro comando é o seguinte: a autarquia, tá? Ela é criada diretamente pela lei. Quando fala autarquia, você lê também as autarquias especiais, tá? Ali nós temos as agências reguladoras e também as fundações públicas de direito público, também chamado por parte da doutrina de fundação autárquica ou de autarquia fundacional. Tá bom? Então, isso vai ficar mais claro na próxima aula, mas já adiantando. Sempre que falamos de uma autarquia, e aí autarquia, vamos dizer assim, em sentido amplo, tá? Nós vemos que ela é criada diretamente pela lei. Já as empresas públicas, sociedades de economia mista e fundação pública de direito privado, veja que a Constituição só fala fundação, tá? Esse fundação pública de direito privado é um complemento que a doutrina faz. Se a sua prova trouxer essa redação falando só fundação, você marca correto, porque é o que está na Constituição. Se falar fundação pública de direito privado, você marca correto também, porque é o que a doutrina fala, ok? Então veja, a autarquia é criada pela lei. As entidades de direito privado
são meramente autorizadas pela lei. Por que elas são autorizadas pela lei e não criadas pela lei? Porque a criação delas vai seguir a regra lá do direito privado. Como que você cria uma empresa? Você que eu digo, você é pessoa física mesmo, não é o Estado não. Você está lá com outros 3 amigos e vocês resolvem criar ali uma empresa para fazer coaching para concurso público. Beleza, vai criar ali o Só Coachings, é o nome da sua empresa. Beleza. Você foi criar, você vai fazer o quê? Você vai ter que fazer o contrato social, apresentar esse contrato social na junta comercial e aí sim você vai constituir a sua empresa. Quando o Estado quer criar uma empresa pública, ele faz algo parecido, tá? Ele primeiro precisa da autorização legal. Com a autorização legal, o Poder Executivo vai fazer um contrato social e também vai submeter à junta comercial, vai registrar no cartório de registro, se for o caso, enfim, vai seguir as normas ali para a criação de uma pessoa jurídica, tal como se faz no direito civil mesmo, direito civil / empresarial, né? Direito privado como um todo, ok? Artigo 6º da Lei 11.107, nós teremos uma aula aqui para tratar dos consórcios, mas eu quero trazer esse detalhe já para você. O consórcio público adquirirá personalidade jurídica de direito público no caso de constituir a associação pública. Parágrafo 1º. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. Como veremos na aula específica, o consórcio público de direito público, quando ele tem personalidade jurídica de direito público, ele é uma associação pública e ele é criado tal como uma autarquia, tá? Tem um rito próprio de criação, mas o que interessa tem que ser aprovado por todos os poderes legislativos das entidades federativas que participam daquele consórcio. E nesse momento nós teremos uma expressão doutrinária, que por vezes cai em prova, que se chama autarquia interfederativa, tá? O consórcio público pode ser conhecido como a autarquia interfederativa. Por quê? Porque ele constitui aqui a administração indireta de todos os entes federativos. E ele é uma administração indireta com personalidade jurídica de direito público. Então ele é uma autarquia. Por que é interfederativa? Porque participa de várias entidades diferentes. Por exemplo, nós podemos ter um consórcio público ali que envolve a União, o Estado da Bahia, o município de Salvador. É bem possível, tá? Então veja, nós temos aí 3 entes diferentes. Esse consórcio público, ele seria um ente da administração indireta de cada um desses 3 entes federativos aqui, ok? Em que consiste a supervisão ministerial, que eu adiantei agora há pouco? Olha só o que está escrito no Decreto-Lei 200. Todo e qualquer órgão da administração federal, direta ou indireta, está sujeito à supervisão do ministro de Estado competente. Na verdade, deveria ter dito aqui órgão ou entidade, já que quis falar da indireta, né? Mas como eu falei, essa lei ela tem uma série de impropriedades aí, mas a gente pode fazer uma leitura e ir consertando ela, vamos dizer assim. Então, todo órgão ou entidade, né, de administração indireta, está sujeito à supervisão do ministro de Estado competente, excetuados unicamente os órgãos mencionados no artigo 32, que estão submetidos à supervisão direta do presidente da República. Quando falamos que está sujeito aqui à supervisão do ministro de Estado, é um controle finalístico, tá? Ou seja, o ministro de Estado ele não fica analisando cada detalhe da autarquia. Ele tem que analisar se a autarquia está cumprindo a sua finalidade, tá? Então veja, não compete ao ministro de Estado ficar falando, INSS, você tem que ser mais rápido para fazer licitações, para comprar carros para os agentes do INSS. Não é papel do ministro fazer isso. O papel do ministro é verificar, olha, o INSS ele está atendendo as pessoas, ele está fazendo corretamente o serviço público de previdência social, a fila do INSS está muito grande, esse é o controle finalístico. O problema precisa de previsão legal específica, tá? Se na lei que cria o INSS não tiver previsão que um ministro de Estado ir lá fazer esse controle, então não haverá esse controle, ao menos em regra, ok?
Por quê? Por que que eu falei em regra? Olha o que o Celso Antônio Bandeira de Mello, doutrinador clássico, né, do direito administrativo, diz. Falar o seguinte: a doutrina admite, em circunstâncias excepcionais, perante casos de descalabro administrativo, de graves distorções do comportamento da autarquia, que a administração central, para coibir desmandos sérios, possa exercer, mesmo a falta de disposição legal que a instrumente, o que denomina de tutela extraordinária. Aqui eu quero que você memorize duas expressões. A primeira, tutela extraordinária, que é o nome desse mecanismo, né? Que seria uma espécie de intervenção da administração direta sob a indireta, mesmo sem previsão legal, e descalabro administrativo. Tenho certeza que o dia que esse assunto for cobrado em prova, vão cobrar exatamente essa expressão aqui, descalabro administrativo, porque é só nessa hipótese que a gente pode ter tutela extraordinária. Ou seja, enquanto o INSS estiver concedendo as aposentadorias para as pessoas, por mais que cometa um erro aqui, outro ali, tudo bem, passa. Agora imagine que não houvesse previsão legal para controle sobre o INSS. E o INSS simplesmente parasse de conceder aposentadoria para todo mundo, por um mês inteiro, um semestre inteiro. É um caso de descalabro, tem muita gente que vai morrer se não receber a aposentadoria, sabe? Então, nesse caso, poderíamos ter aqui sim uma tutela extraordinária, ok? E, feitas essas noções gerais aí da administração pública indireta, vamos falar especificamente agora das autarquias, tá? Que é a espécie aí mais importante da administração pública indireta. Decreto-Lei 200, novamente, artigo 5º. Para os fins dessa lei, considera-se autarquia o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Veja que a autarquia ela faz função típica da administração pública. As empresas públicas, sociedades de economia mista, nem sempre, tá? Extrair e refinar petróleo é atividade típica da administração pública? Não é, cara. O Estado não foi criado para isso, tá? Faz porque considera-se no Brasil que é estratégico esse serviço, essa atividade econômica, por isso colocamos uma empresa pública, no caso uma sociedade de economia mista, que é a Petrobras, para fazê-lo, tá? Mas não é a finalidade do Estado. Agora, quando falamos de autarquias, aí nós estamos falando de serviços que são realmente típicos do Estado, como o exemplo que eu estou usando o tempo todo do INSS, né? Então, uma autarquia também recebe o nome de serviço público descentralizado. A criação e extinção ocorre diretamente pela lei, como já vimos, não é mera autorização, é a própria criação, é feita pela lei. Para o STF, não existe qualquer impedimento a que medida provisória crie autarquias, tá? Interessante essa ADI 4029 aqui, havia essa discussão de fato, o STF entende que pode ser criada uma autarquia por medida provisória, claro que tem que cumprir os requisitos da medida provisória que você estuda lá em processo legislativo, né? Mas, enfim, tendo ali a urgência e relevância necessárias, aplica-se integralmente o regime jurídico administrativo. A autarquia é, para fins de regime jurídico administrativo, é direito público quase puro mesmo, sabe? É basicamente as normas de direito público com algumas leves derrogações de direito privado, assim como para os órgãos públicos, tá? E como a gente classifica as autarquias? Olha só, primeiro, quanto à capacidade administrativa. Quanto à capacidade administrativa, nós temos a autarquia geográfico-territorial. Você lembra que nós falamos disso agora há pouco na descentralização? É a mesma coisa. Esses são os territórios federais, tá? E nós temos a autarquia de serviço ou institucional. Essas são as autarquias propriamente ditas que a gente conhece, como o INSS, que eu estou falando aqui várias vezes, tá? É uma autarquia de serviço, ou seja, ela existe para prestar um serviço público. É o caso, por exemplo, do INCRA. O INCRA vai fazer o quê? É o Serviço Público de Reforma Agrária, né? Veja, é uma autarquia de serviço.
Quanto à estrutura, nós temos as autarquias fundacionais. Essas também são as autarquias que a gente conhece normalmente. Por que que tem esse nome de fundacional? Porque uma autarquia, ela tem exatamente o mesmo regime jurídico de uma fundação pública de direito público. Por isso que a doutrina chama de autarquia fundacional ou de fundação autárquica. Tanto faz, é a mesma coisa, tá? Exatamente, ó, se você ouvir falar autarquia, autarquia fundacional, fundação autárquica e fundação pública de direito público, os 4 nomes se referem ao mesmo instituto, tá? Que há dentro, quanto à estrutura, né, essa autarquia fundacional. Por outro lado, nós temos as autarquias corporativas ou associativas. Isso parte de uma interpretação que o Supremo faz, tá? O Supremo entende que as entidades de classe, e aí a gente tem que deixar a OAB de fora, porque a OAB, como o próprio STF diz, é sui generis, é um monstrinho próprio, tá? Mas as demais entidades de classe, como por exemplo o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Enfermagem, o CREA, o CRES, todas essas entidades são autarquias corporativas ou autarquias associativas, tá? Ou seja, não é o que normalmente a gente chama de autarquia, mas tem um regime público, um regime jurídico diferente, mas com semelhanças, ok? Quanto ao regime jurídico, a gente tem as autarquias comuns ou ordinárias, e aí podemos citar aí o INSS, o INCRA como exemplo de autarquias comuns, e nós temos autarquias especiais. Quem são as autarquias especiais por excelência? As agências reguladoras. Temos outras, tá? Mas especialmente as agências reguladoras que nós estudaremos especificamente na próxima aula, ok? Como são nomeados e exonerados os dirigentes autárquicos? E aí, olha só. Artigo 84, compete privativamente ao presidente da República. Inciso 14, nomear, após aprovação pelo Senado, os ministros do STF e dos tribunais superiores, os governadores de território, o procurador-geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei. Ok. E agora, um julgado do STF em 2020, bastante relevante aqui pra gente. É inconstitucional norma da Constituição Estadual que exige a prévia arguição e aprovação da Assembleia Legislativa para que o governador do estado nomeie os dirigentes de autarquias e fundações públicas, os presidentes das empresas de economia mista e assemelhados, os interventores de município, bem como os titulares da Defensoria Pública e da Procuradoria-Geral do Estado. Esse julgado, ele é um pouquinho complicado de se interpretar, tá? Porque o que o Supremo criou aqui foi uma regra, mas essa regra tem exceções, tá? Olha só, vou explicar para você. O ponto aqui é o seguinte: na esfera federal, precisa de autorização do Congresso Nacional para que o presidente da República nomeie o presidente do INSS ou do INCRA ou da FUNAI? Não precisa, tá? Não precisa. Contudo, segundo a própria Constituição Federal, algumas entidades específicas precisarão de aprovação pelo Congresso Nacional. Para essas entidades específicas, é lícito que a Constituição Estadual, ali com base no princípio da simetria, crie regra semelhante, tá? Regra simétrica. Então, a nossa regra aqui é que, para fins de nomeação e exoneração de presidente de autarquia, não precise de aprovação pela Assembleia Legislativa Estadual. Mas, por exemplo, no caso das agências reguladoras, que podem ter rito federal diferenciado, pode ocorrer isso na esfera estadual também, tá? Para sua prova, quanto à autarquia propriamente dita, você leva só essa regra aqui. Quanto às agências reguladoras, a gente vai discutir lá na aula de agência reguladora, que é a próxima aula já, inclusive. Beleza? Vamos ver agora as autarquias profissionais, que é o que chamamos agora há pouco de autarquias associativas, tá? Olha só,
que o julgado do STF, a jurisprudência desta corte se fixou no sentido de serem os conselhos profissionais autarquias de índole federal. 2. Tendo em conta que a fiscalização dos conselhos profissionais envolve o exercício do poder de polícia de tributar e de punir, estabeleceu-se ser a anuidade cobrada por essas autarquias um tributo, sujeitando-se, por óbvio, ao regime tributário pátrio, tá? Então, olha só, para a jurisprudência do STF, lá em 2016, tá? As anuidades cobradas pelos conselhos profissionais têm natureza jurídica tributária, ok? E aí a súmula 66 do STJ. Compete à Justiça Federal processar e julgar a execução fiscal promovida por Conselho de Fiscalização Profissional. Então, olha só, quando o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, vai cobrar ali a anuidade de um engenheiro, ela apresenta uma execução fiscal, tá? Que geralmente é um instituto que a gente vê muito ligado à própria Fazenda Pública. Nesse caso, não é a Fazenda Pública em juízo, né? É a própria autarquia profissional, que é o próprio CREA, mas justamente pela jurisprudência dos tribunais superiores, considerá-los uma espécie especial de autarquias, tá? É que eles cobram por execução fiscal e isso ocorre na Justiça Federal, porque são autarquias federais. Mais um julgado do STF. As autarquias, forma sobre a qual atuam os conselhos de fiscalização profissional, que são criadas por lei e possuem personalidade jurídica de direito público, exercendo uma atividade tipicamente pública, qual seja a fiscalização do exercício profissional, é de rigor a obrigatoriedade da aplicação a elas da regra prevista no artigo 32, inciso 2 da Constituição, quando da contratação de servidores. Qual que é essa regra aqui do artigo 37, inciso 2? A obrigatoriedade de concurso público, tá? É por isso que existe concurso público, por exemplo, para advogado, tá? Aqui onde? Nos conselhos regionais e nos conselhos federais das entidades profissionais. O provimento dos cargos é feito mediante concurso. Como eu disse, a OAB é exceção, tá? Tanto que a OAB é exceção aqui também. A OAB não faz concurso. Na verdade, a OAB tem uma situação muito privilegiada, né? Conforme o Supremo foi decidindo com o tempo. Basicamente, a OAB tem tudo de bom do regime público e tudo de bom do regime privado, sabe? Aquelas partes do regime público que são chatas, que travam a administração, por exemplo, a obrigação de fazer concurso, aí a OAB não precisa, né? A OAB, nesse sentido, é bem privilegiada no Brasil, ok? Mais uma aqui. Ação civil pública, Conselho Regional de Enfermagem, legitimidade ativa ad causa. Se incluem as autarquias, né? São essas, em cuja categoria estão os conselhos profissionais, uma vez que ostentam natureza autárquica. Então, olha só, qual é aqui? A Lei 7.347, que vai organizar aí a ação civil pública no Brasil, ela elenca o rol de legitimados concorrentes para a defesa dos direitos coletivos, tá? Coletivos lato sensu, né? Direito coletivo, difuso e individual homogêneo, tá? E aí, nessa lei, inclui a autarquia. Como inclui as autarquias, o STJ entende, portanto, que inclui também os conselhos profissionais, já que eles têm natureza jurídica autárquica. Mais um julgado aqui do STF. Essa corte já afirmou entendimento no sentido de que os conselhos profissionais, apesar de sua natureza autárquica, não estão isentos do pagamento de custas judiciais. Esse é um detalhezinho, tá? Um pouco estranho aí, na verdade, né? Porque, assim, fere o entendimento normal do STF, que aplica para os conselhos aqui as regras das autarquias. Fala, aplica para quase tudo, mas eles têm que pagar a custa judicial. Ok, o STF falou, a gente só memoriza e coloca na hora da prova. Mais uma. A execução de débito de conselho de fiscalização não se submete ao sistema de precatório. Aqui faz todo sentido, tá? Por que faz todo sentido? Porque o sistema de precatório, ele serve para gerar previsibilidade nas leis orçamentárias. Nós teremos aula de precatório, tá? Nas aulas de direito financeiro. Mas eu quero que você já preste atenção no detalhe aqui de precatório. Olha só, quando uma entidade, quando um órgão público ou uma entidade de direito público, tal,
tem um débito judicial, ela não paga esse débito à vista através de depósito judicial, tá? Ela paga mediante precatório. E o precatório só é pago no ano seguinte ou subsequente, se foi feito ali depois de 1º de julho. Então veja, se a Fazenda Pública foi condenada, agora vamos dizer assim, no dia 30 de agosto de 2021, só vai vencer esse precatório em 31 de dezembro de 2023. Você vai pular o ano 2022 e vai para 2023. Por que existe essa regra? Para criar previsibilidade e poder colocar na lei orçamentária, para o ente poder planejar esse gasto. Então veja, quando chega em 30 de junho de um ano, a gente já pode calcular quantos débitos judiciais tem para colocar na lei orçamentária do ano seguinte, tá? Agora, conselho profissional faz lei orçamentária? Não faz. Se não faz lei orçamentária, não tem razão para pagar por precatório, ok? E a situação específica da OAB, que eu falei agora há pouco, como é que tá? Olha só aqui o que entende o STF. A OAB não é uma entidade da administração indireta da União. A ordem é um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. Então veja, a OAB é sui generis, a OAB é uma categoria ímpar, só existe ela desse jeito, nesse sentido, conforme entende o STF desde 2006, né? E aí coloca, os créditos decorrentes da relação jurídica travada entre a OAB e os advogados não compõem o erário e, consequentemente, não têm natureza tributária. Veja que existe julgado falando que os débitos dos outros conselhos profissionais têm natureza tributária. Débito da OAB, não. As anuidades cobradas pelos conselhos profissionais caracterizam-se como tributos da espécie contribuição de interesse das categorias profissionais, os termos do artigo 149 da Constituição da República. Veja, esse julgado é bem recente, né? 2020, mas vale aqui para os conselhos profissionais. A OAB não tem julgado nesse sentido. E mais, possui repercussão geral, controvérsia relativa ao dever por parte da Ordem dos Advogados do Brasil de prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Olha só, esse assunto não foi julgado ainda, tá? O TCU emitiu decisão falando, olha, a OAB tem que prestar contas. Por quê? Porque a OAB administra dinheiro público no fim das contas. Esse é o entendimento do TCU, tá? A própria OAB recorreu para o Supremo e a ministra Rosa Weber deu uma liminar suspendendo a eficácia da decisão do TCU. Tudo bem, mas o mérito aqui não foi julgado. Está com repercussão geral marcada, mas desde aí de junho de 2019, nós estamos aguardando esse julgamento do STF para definir se OAB deve ou não prestar contas para o TCU. Parece só um detalhe, mas é muito importante, porque se o Supremo falar que a OAB deve prestar contas ao TCU, o Supremo está falando que a OAB é uma entidade pública que administra recursos públicos, tá? Então, essa é a consequência, na verdade, desse julgado. Vai definir toda a natureza jurídica da OAB aqui. Se o Supremo continuar com esse entendimento de que não, a OAB é uma categoria ímpar e diferenciada e tudo, é bem provável que ele fale, ó, OAB não precisa prestar contas para o Tribunal de Contas da União. Ok? Com isso, nós encerramos aqui nossa terceira aula de Direito Administrativo. Lembrando que esse é meu Instagram, pessoal. Se você quiser ir lá falar sobre qualquer assunto sobre concurso ou sobre os assuntos dessa aula, é aqui, @prof.renério. Beleza? É isso aí e vamos juntos.